desejo força e sabendo que por mais poucos dias aí, pela graça de Deus, nós estamos livres para voltar à nossa atividade de trabalho, de adoração a Deus. Tudo passa. E quando voltamos com mais força, com mais certeza, com mais segurança. Preciosos, eu tenho aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 14, onde está escrito no verso 18: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, o irmão Brana disse que ele não tinha. Melquisedeque, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele era rei de Salém. Salém quer dizer Jerusalém. Era rei de Jerusalém. O irmão Brana prega, pelo menos que eu conheço, umas 2 mensagens em cima de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Chama a mensagem. Ele disse, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Só que quando ele parece para Abraão, quando Abraão vinha vindo das matanças, que ele foi em busca de Ló e o libertou Ló, e libertou Sodoma e Gomorra também, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão como sacerdote, levando pão e vinho para ele, dando ceia para Abraão. Então ele era um sumo sacerdote e no mesmo tempo era rei de Salém. Na verdade, irmão, num português claro, Deus é tudo. Ele é Melquisedeque como sacerdote, ele é Gabriel como mensageiro, ele é Miguel no ofício de guerreiro, Deus é de variedade. Deus não é um ser limitado, que não tem recurso, que se esgota, que chega até um pedaço e fala, não tenho mais nada para dar. Deus é sem limite no seu socorro. Ele trabalha de diversas maneiras. O irmão Branham fala que na mensagem ao pecado imperdoável, nessa mensagem, o pecado imperdoável, o irmão Branham disse que até cobra, aquela serpente de bronze, Deus usou para tipificar ele no Calvário. Até serpente de bronze ele usou para mostrar ele no Calvário. Então, a maneira dele trabalhar, nós como ser humano, que somos limitados, nós vai até um pedaço. Como disse Paulo, sabemos o que convém saber. Só o que convém saber. Tudo para mim é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo para mim é lícito. Toda liberdade eu tenho, mas nem tudo edifica. Melquisedeque ali ele estava se apresentando
como rei e como sacerdote no mesmo tempo. Como rei, ele procurava, ele estava mostrando que ele tinha uma cidade chamada Jerusalém, na qual ele era um rei. E ali, dando pão para Abraão, mostrava que ele era um sacerdote, não da tribo de Levi. Antes dos Levíticos surgir, que o Levítico surgiu lá em Êxodo, Abraão já tinha tomado a ceia com Melquisedeque, que já era sacerdote pelo juramento. Mas ali com Abraão, ele estava num corpo teofânico. O corpo teofânico é um corpo que aparece e desaparece. O corpo teofânico é o mesmo corpo celeste de 1 Coríntios 15. Se temos o corpo terrestre, temos o corpo celeste. E o anjo do Senhor que acampa ao redor daquele que teme e o livra é o mesmo teofânico. Então dá vários nomes, mas é um só. Jesus se fez carne, Deus se faz carne. Quem é que estava embutido em Jesus? Quem é que fez carne em Jesus? Melquisedeque. Por isso que Jesus era o sacerdote, o sumo sacerdote, que lidava com o sacrifício, o verdadeiro sacrifício, que até então era sangue de animais, agora era sangue de Deus. O único corpo que pareceu aqui na humanidade diferente, única carne, único sangue de Deus, criado por Deus. Que todos os corpos que veio na terra é híbridos, são de pouca duração, vêm de mulher com homem, a união dos dois é híbrido, nasce numa vontade permissiva, é permitido, porque o plano de Deus original, a vontade perfeita de Deus, era trazer filho pela palavra. A vias sexuais, ela foi uma coisa permitida, uma coisa temporal. Entrou numa vontade permissiva, mas não é a vontade de Deus que nós viesse pelas vias sexuais. Deus ia soprar, trazer seu sopro na terra, e cada um de nós que estava na terra, no 16 elemento, ia se formar um ser, mas nós ia ter que vir da palavra falada e do sopro de Deus, como ele soprou em Adão, e Adão se tornou a arma vivente, que ele é o plano, que ele é o padrão de todos. Depois nós encontramos mais na frente os 3 anjos encontrando com Abraão em Gênesis 18. Quando ele encontrou com Abraão os 3 anjos, então era 3 anjos, ele estava num corpo teofânico. O corpo teofânico, ele não come, ele não bebe, ele não dorme. O irmão Branham diz, quando ele aproxima de Abraão, coisa de 5 minutos, Deus agacha. A mensagem chama Hebreu capítulo 1. Chama a mensagem Hebreu capítulo 1. O irmão Branham diz que Deus pega um punhado de pó, que é 16 elementos, sopra e entra dentro. Pega o outro punhado de pó, sopra e fala, Miguel, entra dentro.
pega outro punhado de pó, sopra e fala: Gabriel, entra dentro. Agora já não era mais teofânico, agora ele já era carne. Agora ele já podia comer com Abraão, podia comer manteiga, bolo de milho que a Sara fez. Agora ele podia tomar leite da vaca, comer novilho que Abraão mandou fazer. Agora ele podia fazer isso, porque ele sai do corpo do teofânico para um corpo de carne. Por isso que Jesus falou assim para os fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Que dia que Abraão viu Jesus e se alegrou? Foi ali na tenda. Ali ele viu Jesus, Deus feito carne. Porque quando Deus se faz carne no ventre de Maria, ele já tinha feito carne quando se encontrou com Abraão. Não há nada novo, porque ele mesmo disse: Abraão viu meu dia e alegrou. A diferença é que lá ele sopra, ele formou o corpo. Em Maria ele criou o corpo. A diferença é formar e criar. Ele formou um corpo, entrou dentro, para Miguel e para Gabriel comeram, vocês comeram, então não era teofania, era corpo de carne. Aí o Mombrana disse que ele devolve os 16 elementos para o pó, tanto ele como Miguel e Gabriel devolve. Aí os dois descem para Sodoma e Gomorra em teofania. E depois, mais tarde, Elohim também desce, mas em teofania. Eles só ficaram no corpo de carne coisa de horas, só para comer com Abraão, só para poder dar promessa para Abraão e regressar à teofania. Mas eles tiveram por horas em corpo físico. Tiveram por hora em corpo físico. Foi ali que ele disse: Abraão viu o meu dia, se alegrou. Então Abraão sabia que Deus ia fazer carne um dia, que ele comeu com ele. Comeu com ele. Só que um corpo formado, soprado. E agora em Maria foi criado. E quando ele foi criado em Maria, que ele foi criado, a carne dele não é igual à nossa, nem o sangue dele era igual ao nosso. Ele era homem diferente de nós, porque todo corpo humano, todos os corpos humanos, de Moisés, de Jó, vou citar esses grandes homens, a morte pôde com eles. A morte derrubou ele. E uma vez que eles foram para o túmulo, no túmulo ficou. Mas Jesus, por ser uma carne diferente, um sangue diferente, que era Deus, a morte também o derrubou. Só que a morte não segurou ele no pó, porque ele era o Criador do pó. Ele era mais do que a morte. O irmão Brando deixa para nós uma coisa bem clara, dizendo assim, que a morte é como uma abelha, que ela ferra a pessoa, uma vez que a morte ferra a pessoa, ela deixa o ferrão. E assim ela ia matando as pessoas, como uma abelha,
ferrando as pessoas. Ferrando as pessoas. E quando ela ferra Jesus, porque até então, para deixar claro, todos os corpos, a beia ferrava e saía com o ferrão. Ferrava outro e saía com o ferrão. Então ela ia continuar matando, porque o problema não é a abelha, o problema é o ferrão. O problema não é a cobra, é o veneno. E quando ela pica Jesus, o ferrão fica, pela primeira vez, pelo primeiro corpo, durante 4.000 anos de caminhada, de matança de Satanás, pela primeira vez, ele pica um corpo e o ferrão fica no corpo. Aí ele sai sem ferrão. E a abelha sem ferrão, ela continua abelha, mas não ferra mais ninguém. Então o que ela vai usar depois que ela perde o ferrão? Já que ela não tem mais ferrão, ela continua fazendo barulho. É o que Satanás passou a fazer do Calvário para cá, alvoroço, barulho. Mas ele não tem mais ferrão. Ele não tem. Então, o irmão Branham disse assim: o câncer não mata ninguém. O que mata é a tristeza que o câncer traz. A pessoa fica triste porque recebe a notícia que está com câncer. Fica triste porque recebe a notícia que está com uma doença. Não é a doença, é a tristeza que a doença cria. Porque a doença, Jesus acabou com ela, mas não acabou com a tristeza dela. Não acabou com o barulho, com o alvoroço de Satanás. Aí vem o William Branham e fala assim: a pior coisa que o diabo coloca numa pessoa é medo. É medo. E uma pessoa medrosa, ela não tem coragem de ir no quintal, ela não tem coragem de andar de noite. E ela não vai ver, não tem ninguém, mas Satanás cria para ela que tem um assaltante, que tem isso, ele cria. E ela é dominada por medo. É o que ele faz. Agora, vamos voltar. O que Satanás é? A antiga serpente. Satanás é uma serpente, não somente uma abelha, ele é uma serpente. E como serpente, ele é venenoso. E o seu veneno mata. No Calvário, ele picou Jesus. E quando ele picou Jesus, descarregou todo o veneno dele em Jesus. Então, do Calvário para cá, ele continua sendo uma serpente, mas sem veneno. Sem veneno. O Calvário resolveu todos os problemas. O irmão Branham prega aquele dia no Calvário. Ali foi o dia D. O dia V. O dia da vitória. Ali, irmão, a coluna de Satanás no Calvário. E uma pessoa com a coluna quebrada, ela não tem ação. É o que Satanás é do Calvário para cá. É uma abelha sem veneno, é uma cobra, é uma abelha sem ferrão, é uma cobra sem veneno. Ele é descadeirado, dependente. Está com a coluna quebrada, ela passa a ser dependente. Ela passa a precisar de alguém que o leve numa cadeira de roda, ou para tomar um banho, para tomar um sol.
Do Calvário para cá, Satanás passou a pedir ajuda para carregar ele. É o que ele quer, que nós carrega ele. Porque Deus venceu ele, ele é vencido. Ele foi derrotado. Ele com seus demônios, suas armas que ele usava, que é inferno, sepultura. O irmão Branham disse que Deus transformou a morte. Ele venceu a morte e transformou a morte em carruagem. Agora a morte é uma carruagem que leva nós na presença de Deus. Tudo isso o Calvário vai. Mas quem é Melquisedeque? É Jesus. Ele se transforma, ele entra em Jesus. Ele embute em Jesus. Ele embute em Jesus. Então, aquele homem andando ali, que era o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, com juramento, que Deus jurou: tu serás sacerdote para sempre. Quem que é? É Jesus. Só que o Abraão, ele estava num corpo teofânico, agora ele está num corpo de carne. Ele está num corpo de carne. E quando Jesus morre, que o seu corpo é levado às direitas, Melquisedeque regressa novamente para fazer a missão que ele fez com Abraão. Volta novamente em teofania, no ministério teofânico, só com mais recurso. Porque agora, através da morte de Jesus, porque aonde um fica pobre, o outro fica rico. Aonde um chora, o outro ri. Aonde Satanás foi derrotado, Deus foi vitorioso. Aonde Satanás ficou pobre, Deus se enriqueceu. Aonde Satanás ficou desarmado, Deus se armou. Deus ficou armado. Porque agora ele tinha o seu sangue derramado para lavar para apagar o nosso pecado, que foi a química, a única química que Deus encontrou para apagar pecado, porque Deus não podia, Deus não tolera pecado. E o sangue dos animais apagava pecado. Nós sabe que a origem do sangue nasceu no jardim do Éden. Que o primeiro sangue derramado na terra, foi o sangue de Eva, sangue da sua virgindade. Foi o primeiro sangue, foi de Eva. Inaugurou a terra com o sangue da Eva. Então tinha que... E quem foi que derramou o sangue da Eva? Foi um animal chamado serpente. Então Deus fez com que os animais derramavam sangue para apagar o sangue. Mas o sangue do animal não apaga, é química fraca. É muito fraco o sangue de animais para apagar. Se era sangue, ou se foi o animais que derramou o sangue do humano, tinha que ser os animais derramando sangue para apagar o pecado, para apagar o sangue humano. Até que nós encontramos que o sangue de Caim clama por vingança, falando. O sangue de Abel pede vingança. O sangue falando. A força do sangue. Agora, então vem o sangue dos animais, vem cobrindo o pecado.
E uma coisa coberta é hipócrita. Uma coisa coberta fica hipócrita. Então era uma hipocrisia. O sangue dos animais morrendo, cordeiro, novilho, para cobrir pecado. Satanás deitava e rolava nisso, porque com o sangue coberto, não estava apagado. É a mesma coisa de você ter uma sujeira na sua casa e põe debaixo do tapete. É só levantar o tapete, o problema está ali. Até no paraíso, que os cristãos iam, Satanás ia buscar eles lá para trazer no espetáculo espírita. Não tinha paz nem no paraíso, porque o sangue dos animais não dava segurança. O sangue dos animais também não conseguiu desbloquear o caminho que Deus descia para ser adorado por Adão no virar do dia. Foi bloqueado. E o sangue dos animais também não conseguiu desbloquear. Não conseguiu. Entre o céu e a terra tinha uma nuvem negra. E quando a oração não subia, a resposta não descia. Por isso que quando Daniel orou, quem tinha que trazer a resposta era anjo. E o anjo, para trazer resposta, tinha que guerrear com Lucifer no Ares, que ele cercava. Então, quando Jesus morreu, o seu sangue desbloqueou esse caminho. Então, a nossa oração agora, ela não tem mais impedimento para chegar na presença de Deus, e nem a resposta ela tem impedimento para chegar a nós. Isso é, no instante que você ora, no momento que você ora, tanto ser ouvido como ser respondido. Sendo que no Antigo Testamento demorava tempo, porque o anjo tinha que trazer. E a ele tinha que lutar no caso de Daniel, 21 dias o anjo ficou preso para trazer a resposta da oração de Daniel. Olha, era de Daniel, não era qualquer um que estava orando. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo é a química que Deus é Deus. Quando Deus viu o pecado entrando, ele viu uma coisa ruim e perversa. Como a Umbanda prega a mensagem, a crueldade do pecado. É cruel, o pecado é cruel. E Deus ficou 4.000 anos sem recurso, usando sangue de animais que só cobria. E isso aí levava Satanás a não respeitar nem os salvos. Ia no paraíso mexer com eles. Quando Jesus derramou seu sangue, que é a verdadeira química que apaga o pecado. Apaga. E uma coisa apagada não tem testemunha. Uma coisa que é apagada não tem testemunha. O sangue de Jesus Cristo apaga o pecado. Abriu o caminho que estava bloqueado. O sangue de Jesus Cristo se tornou a nossa voz lá no céu. No lugar de uma nuvem negra que cobria o céu e a terra, está o sangue de Cristo agora. Isso tudo aconteceu no Calvário. Isso tudo aconteceu em 6 horas, ou melhor, 7 horas, porque 6 ele ficou vivo e 1 morto. Nessas 7 horas de Calvário, ele resolveu todos os problemas do céu, da terra, da humanidade e dos anjos. Nessas 6 horas, nessas 7 horas de trabalho. 6 ele ficou vivo, que eram 6.000 anos do mundo foi criado.
e 1 hora ele ficou morto, que é a hora que a noiva saiu dele. Ela saiu dele. Ela saiu dele entre as 3 às 4 da tarde. A noiva nasce ao entardecer. Entre as 3 às 4 horas da tarde, que ele morreu às 3, mas saiu do Calvário às 4. E nessa hora das 3 às 4 foi o nascimento da noiva. Foi o nascimento da noiva. Então, Jesus, ele é o nosso Melquisedeque. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Agora tem certos ensinamentos que ensina que o sangue de Cristo não opera mais. Se o sangue de Cristo não está operando mais, então nossa voz não é mais ouvida no céu. Então o lençol não está mais entre o céu e a terra. Então, se o lençol não está mais entre o céu e a terra, então Deus tem que trazer juízo para a terra, porque o que não deixa trazer é o lençol que está entre o céu e a terra. Se o sangue de Cristo não está em operação, com que Melquisedeque está trabalhando? Porque o sacerdote não trabalha sem sangue. Qual é que é o material que Melquisedeque está trabalhando? É lógico que é com o sangue do Cordeiro. Aonde está o Cordeiro hoje? O Cordeiro hoje. Aonde que estava o Cordeiro em Êxodo, capítulo 12? Aonde estava o Cordeiro? Dentro da casa, assado, servindo de alimento. Aonde está o Cordeiro hoje? Dentro da nossa casa, assado no Calvário. O Calvário assou ele e se tornou alimento para nós. Mas o sangue dele? O sangue apartou do Cordeiro, porque o Cordeiro com o sangue, eles vão junto até o altar. Quando chega no altar, o sangue separa do Cordeiro. O Cordeiro vai ser alimento e o sangue vai ser proteção. Porque o sacerdote, ele precisa do Cordeiro até o altar. Depois do altar, o sacerdote não precisa mais de Cordeiro. Ele precisa do sangue do Cordeiro. E o Cordeiro e o sangue vai para o sacerdote administrar, e o Cordeiro volta para alimentos. O nosso alimento é o Cordeiro, que é a palavra de Deus, é o Cordeiro assado, que é a mensagem do irmão Brana, que é o Cordeiro assado, e com erva amarga. Não é só o Cordeiro assado, é erva amarga. A erva amarga, os historiadores dizem que era o sofrimento que eles tiveram no Egito, então eles comeram aquelas ervas amargas. Mas na verdade, a erva amarga, Apocalipse, que fica doce na boca, o livro, mas amargo no estômago. A erva amarga é a nossa luta que nós temos contra o pecado, contra o nudismo, que lá está escrito lá em Jeremias: todo aqueles que está gemendo por causa do pecado, sela-o, sela na testa aquele que está gemendo pelo pecado que vê na rua. Esse sela. A pessoa que são seladas com o Espírito Santo são pessoas que estão gemendo por causa do pecado do mundo, que é a erva amarga. Comendo erva amarga. E quem pode dizer que hoje os cristãos não estão comendo erva amarga pelo pecado que vê?
pela maldade que vê, pelo sofrimento que vê, pelo abandono de Deus, pelo abandono da Bíblia. Porque, meu querido irmão, vamos ser francos, o mundo abandonou Deus, o mundo abandonou a Bíblia. As pessoas não têm mais desejo de ler Bíblia. A Bíblia não é mais um livro que é alimento, que causa fome, que causa apetite. Se a Bíblia é o cordeiro assado, e se nós não comemos ela, nós morremos de fome. Se o Espírito Santo é a nossa erva amarga, que o Espírito Santo leva nós a gemer, gememos em nós mesmos. Romano 8, nós gememos em nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo. Estamos comendo erva amarga por causa do pecado do mundo. Nós não sentimos doçura no mundo, nós não temos mais prazer no mundo. Nós pode ir numa festa, nós não sentimos bem mais. Nós pode ir num passeio do melhor que existe num bosque, nós não sentimos mais, tudo é amargura. Porque o que você vê ali é transgressões, é abominação, é amargura. Nós estamos com essas duas coisas, comendo a erva amarga e comendo o cordeiro assado. E vestido, a Bíblia diz, e vestido, calçado com a sandália, não descalço, mas calçado com a sandália, comendo de pé, não sentado, de pé, apressado, porque é hora de sair, é hora de ir embora. É hora de ir embora. É hora de voltar para casa. É hora de voltar, é hora de apertar as mãos dos queridos. É hora de abraçar Abraão, abraçar Isaac. É hora de entrar nos portais, com as duas mãos erguidas, gritando: viva o rei, viva o rei. Vencemos, vencemos. Obrigado, Senhor. Aqui estamos. Deus, como disse o William Branham, tem sido bondoso conosco. Eu vou ler aqui, irmão. Eu vou ler aqui algo, não sei se eu encontro no momento. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aonde eu quero ler aqui. Deixa eu ver aqui. Olha bem o que o irmão Branham disse. Na mensagem Hebreu capítulo 1, na página 30. Ele diz: rapaz, você glorifica a carne. Você glorifica a carne, você dá muita glória para a sua carne. Porém, aquele espírito tem uma alma ali. Meu irmão, isso é correto, mas a sua carne é simplesmente o pó da terra, como animal. Sua carne é como o pó da terra, como animal. Sua carne não é mais do que um animal. E se você cobiça segundo a carne, as coisas que você vê, cobiça as mulheres, cobiça todas essas diferentes coisas, cobiça a casa dos outros, cobiça carro dos outros, cobiça a geladeira dos outros, tudo que vê, cobiça, quer ter também. Continua sendo animal.
Isso é correto. Isso é correto. Você não deveria fazer isso. O Espírito de Deus te dirigiria e colocaria em um plano muito mais alto do que aquilo. Isso é exatamente correto. Aí ele fala assim, em outro lugar que ele fala assim, eu sempre falo, irmão, tem muita vida que é vivida, que é vida de animal. É uma correria de animal. É uma vida sem igreja. Eu nunca vi um cachorro ler Bíblia. Eu nunca vi um cachorro ler mensagem. Eu nunca vi um cavalo sentado numa sala para assistir uma pregação. Vê se você vê. Você não vê. E ele está falando aqui assim, pelas boas casas que Deus te deu, pelo bom filho que Deus te deu, pelo bom emprego que Deus te deu, pela saúde que Deus te deu. Eu queria encontrar essa parte, que eu li ela hoje cedo, que ele está falando assim, pelo que Deus tem feito para você. Deus tem sido bom. Deus não tem faltado. Deus tem levantado de madrugada. E Deus tem dado para você bom dia, boa noite de sono. Ele merece mais de nós. Aí ele está falando assim, nós temos boa casa, temos boas roupas. Aí ele volta lá no passado e fala, eles viveram em grutas, vestiam roupas de animais. João Batista usava roupa de camelos, ficava 6 meses sem tomar banho, e foi o homem que apresentou Jesus. Nós temos bom sabonete, nós temos boas torneiras, boas igrejas, mas o resultado não é o mesmo. O resultado espiritual, a dedicação espiritual, o amor a Deus não é o mesmo. Isso devia trazer para nós mais gratidão, levar nós mais perto de Deus. Mas pelo contrário, tem afastado nós, levado nós mais longe. Aí vem o William Branham dizendo, nós tem culpa. E ele termina dizendo essa palavra, seremos cobrados. Deus vai cobrar nós por tudo que Ele deu e por pouco que nós vai. Porque aquele a quem mais dá, mais Deus pede. Não fica pensando, não, minha irmã. Não fica pensando, não, meu irmão, que você tem saúde, você tem meio para levar um folheto, para ganhar uma alma, para fazer uma visita, e você não vai. Não pensa que você não vai ser cobrado, que você vai. Porque Deus deu tudo isso é para você ter seu conforto, mas você ajudar o Evangelho, ajudar o trabalho dele, ajudar o trabalho dele. Eu gostaria de encontrar, mas talvez amanhã eu encontro, eu leio isso aqui. Eu gostaria de ler, mostrando que é a palavra do William Branham, não é a minha.
Ele falando da cobrança que Deus vai dar para nós, de nós se relaxar, se acomodar. Ah, eu achei aqui, olha. Olha aqui, eu achei. Está em Hebreus capítulo 2, na página 18. Olha o que o William Branham fala. Ó Cristo. Ele está orando. Ó Cristo. Quando eu leio ali, como eles andara errante, com pele de ovelha e carneiro, vivendo em buracos na terra e em cavernas, falando dos nossos irmãos do passado. Eles peregrinaram sob vil perseguição e ainda obtiveram fé sob ministério de anjos, em buraco, em caverna, em fornalha, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, mas tinha visita de anjo. Aí ele vai: como escaparemos nós? Como escaparemos nós quando o Senhor Jesus nós tem dado ótimas casas, carros, roupas, alimentos, e nós murmuramos, ficamos sentados, somos preguiçosos, nós nunca tentamos sair e fazer algo a respeito disso. Como escaparemos nós de Deus? Como escaparemos nós de Deus? Na mensagem, um profeta envergonhado. A mensagem tem esse nome, um profeta envergonhado. Ele fala: quando eu vejo os irmãos do passado, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Vamos para a pergunta? Vamos. O Oliveira Marcelo pergunta se lá no céu vai ter móveis, porque o irmão Branham viu a poltrona dele lá no céu. Vai ter móvel assim, irmão, aquele móvel que te ajudou. Aquele móvel que te ajudou, sua cama que deu descanso para você, aquele móvel, aquela porta que fechou, tudo que te ajudou, tudo, desde o seu cachorro, do seu gato, desde o seu sapato, desde a sua roupa, tudo que te ajudou é consagrado, como era o lenço e o vental de Paulo. Tudo está lá no céu. Tudo, não tem como livrar dele, porque são coisas que te ajudou. Aquele pé de laranja, que você chupou laranja dele, ele está lá. Ele está lá porque se der um copo d'água para o meu pequenininho, receberá galardão. Então aquele pé de laranja, ela te deu laranja. Aquele pé de goiaba te deu goiaba. Aquele pé de jabuticaba lá no fundo do seu quintal, que você foi lá, chupou boa jabuticaba dele, ele estará lá, porque tudo que te ajuda estará. Não somente cachorro, não somente móvel, não somente roupa, mas esposa. Mesmo que essa esposa não é uma eleita, não vou dizer que ela vai ser arrebatada, porque a família de Enoque não foi arrebatada. Enoque foi arrebatado sozinho. Enoque tinha uma família. Enoque tinha esposa, filha e genro. Está na mensagem: assim convém cumprir toda a justiça. Enoque tinha uma família, não foi arrebatado com ele. Mas ele disse para sua esposa, Enoque: eu vou tomar um caminho hoje que eu nunca tomei, mas nós encontraremos aí na frente. Ele falava de novo, de trono branco. Então, todas as pessoas que te ajudam, um médico que fez uma operação na você, a ver você não tinha dinheiro, e ele fez a operação, ele cuidou de você,
aquela enfermeira que foi boa com você, ajudou de você, não judiou de você, eles estão incluídos no grupo do justo, que estão incluídos na salvação por representação. Acabou. Espírito de oração. Não tem mais perguntas, irmãos? Faz mais perguntas. Vamos aí trabalhar com as perguntas. Pergunta é muito bom. Pergunta não deixa esgotar, não. Se você se esgota, né? Quanto mais você lê, mais perguntas surgem para você, mais você quer saber das coisas de Deus. É bom ser curioso com as coisas de Deus. Pedro era, né? Pedro era curioso. E muita coisa nós sabemos graças à curiosidade de Pedro. Ok, vamos lá. A oração? Sônia Caldas pede oração para sua família, Alex Monteiro para sua família, Rosângela Caldas a sua família e seu favor, Marcelo Pedroso aos seus primos, Celimar de Souza a sua família, Oliveira Marcelo, sua mãe, esposa e seu favor, Joel William, toda a sua família, Jobson Rodrigues ao filho, esposa e família, Sirlei Lopes por sua família por sua filha que está perturbada, João Moreira ao seu favor e sua família, Thalita Nintz a sua família, Elaine Silva, sua família. Vamos nós orar, irmão, crendo que Deus responde a nossa oração, principalmente depois da morte de Cristo, onde desbloqueou o caminho que o pecado tinha bloqueado. Agora a nossa oração, ela sobe na presença de Deus, conduzida pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. E a resposta, às vezes Deus dá agora, às vezes Deus dá mais tarde. Deus tem a hora certa de dar a resposta. Mas às vezes nem acaba de orar, você já recebeu a sua resposta. Mas, irmão, não descansa não. Deus tem dado muita coisa para você. E se você não está fazendo nada correndo, o irmão Brana disse, Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Então não descansa não. Procura fazer alguma coisa para a obra de Deus. Procura fazer alguma coisa pelas almas. Procura ganhar alma para Deus. Procura fazer isso. Gasta sua saúde para o seu lar, mas gasta também seu tempo, a sua saúde, sua situação financeira. Vê se você gasta um pouco com a alma também, com a obra de Deus. Deus quer que você faça isso. Como disse o William Brana, nós somos culpados. Deus vai pedir conta, porque aquele a quem muito dá, muito exigirá. E o irmão Brana é duro nisso. Ele fala, nós estamos sentados, não estamos fazendo nada, somos preguiçosos. Somos preguiçosos. Senhor Deus, continua tomando nos teus braços teus filhos, tuas filhas. Dá saúde para aqueles que estão enfermos. Tira de cena, Pai, esse vírus. Leva embora, Senhor, para dar para nós a liberdade de te adorar, de trabalhar, cuidar da família. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome a providência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.